Olá, Altair Pereira, mais uma vez com vocês, para mais uma aula sobre a arte das vendas, onde eu vou tentar não, eu vou passar o meu conhecimento em relação às decisões que eu tomei na vida e o resultado que gerou nas minhas vendas, visto que eu estou nas vendas a vida toda. Bom, já não é mais novidade para nenhum de vocês em relação à minha origem. Eu nasci numa instância é, lá da região de Pati do Alferes, né, uma instância chamada Campo Verde, um ambiente lá de agricultura e pecuária. É, em 1957, quando eu nasci, e aí por volta de 60, 61, 62, enfim. Na década de 60, nós éramos muito pobres, morávamos lá numa situação. A única coisa que tinha de para você, vamos chamar de entretenimento, era um campo de futebol feito com traves que você tirava a madeira na mata e fazia-se lá um campo, limpava-se lá uma área, enfim, e lá se batia uma bola. Nessa época o futebol estava bem em evidência, embora lá na minha família, por exemplo, eu fui escutar um rádio a pilha por volta de, sei lá, 6, 7 anos de idade. Mas, enfim, eu estou contando para vocês sobre decisão. Nessa época, né, lá sendo agricultura e pecuária e entretenimento, né, vamos chamar de um campo de futebol. Então, gente muito pobre, o que a minha mãe fazia? Aos domingos, ela fazia lá umas cocadas. Nesse campo de futebol, as pessoas que iam lá jogar sua pelada, bater seu futebol, todo mundo tem filhos, etc. Então, algumas crianças né, à beira lá do campo para ver o futebol, e a gente muito pobre, eu com o meu tabuleirozinho de cocada na mão, botava lá, nessa época minha mãe já colocava lá umas anilinas, tinha umas cocadas, fazia umas cocadas cor de rosa, colocava, não sei exatamente qual era o ingrediente que ela colocava, mas eu levava lá umas cocadas com o coco branco normal, e ela umas cocadas na cor de rosa. E olha, eu não sei não, mas as cores de rosas eram as que vendiam mais rápido. Porque as crianças, eu acho que o colorido, né, chamava atenção, e mais, levava três, o coco queimado, né, aquela meio amarronzada, e a cor de rosa, que ela botava lá uma anilina, que eu não sei onde ela arranjava, comprava. Enfim, e eu vendia já esses tabuleiros de cocada. Então, como nós estamos falando sobre decisão, essa decisão da minha mãe de fazer as cocadas, a minha decisão de ir até a beira desse campo fazer essas vendas, foi o que começou, embora eu não soubesse disso na época, mas me dá um conhecimento, né, do que é a gente trabalhar com venda. Então, hoje é fácil, você vê por aí, tem bastante facilidade, mas naquela época tudo isso nasceu de maneira muito aleatória, de maneira a necessidade, né? Diz que a necessidade faz o saco pular. Então, como a gente tinha, né, trabalhávamos lá na lavoura, né, e mexendo com cavalos, com bois, e aí, mas já tinha essa saída, né, naquele momento ali, e o dinheiro que a gente apurava com a venda dessas cocadas, obviamente juntava-se ali a renda da família para que a gente, né, fizesse compras, para que a gente pudesse ajudar na nossa alimentação. Bom, eu fui embora, eu estudei e, né, nessa época eu já tomei uma decisão que eu
aquilo ali para mim não era a vida que eu esperava tocar. Então eu precisava estudar. Não tinha escola, como vocês já sabem, já é do conhecimento de vocês. Eu entrei na escola com quase 10 anos, porque foi quando apareceu lá na aldeia de Arcozelo, o Pascoal Carlos Magno montou lá a escola ali de Mignone. Eu fui lá, estudei lá até a terceira série. Aí terminei a terceira série, tomei mais uma decisão na minha vida. Todas essas decisões que eu tomei na minha vida é que me trouxe e hoje me coloca nessa posição que eu aqui me encontro. Hoje eu acredito que eu seja uma pessoa com uma certa facilidade no que diz respeito à venda. Né, eu inclusive tenho hoje, devido às decisões que tomei durante a vida, eu tenho uma extensão em administração de marketing, porque atuando na área de vendas eu entendia que eu precisava ter um conhecimento um pouco maior em relação ao marketing. Então eu fiz uma extensão, uma pós-graduação aí que durou um ano e meio, e para aprender um pouco mais sobre marketing. Quer dizer, isso foi mais uma decisão que eu tomei na minha vida. E todas essas decisões, elas fizeram de mim uma pessoa hoje mais feliz. Eu sou uma pessoa aposentada, tenho mais de um endereço, né, para viver, assim como vocês já sabem. Hoje eu estou aqui fazendo esses cursos rápidos aí com essas 10 aulas, esses treinamentos, que é para ocupar meu tempo, porque a gente, enquanto aposentado, a nossa renda já não é a renda que nós sonhamos na vida, né? E a gente tem um pouco de conhecimento e eu estou aproveitando para ver se eu consigo, não, eu vou conseguir, porque toda decisão que eu tomei na minha vida, ela pode ter demorado um pouco, mas eu consegui realizar, né? Para vocês terem uma ideia, muito pobres que somos, mas um dos endereços que eu tenho, foi o primeiro endereço que eu adquiri na minha vida, que Deus me deu, obviamente, foi uma casa simples, modesta, mas que a minha mãe terminou de nos criar lá em São João de Meriti, com muito amor, muito carinho, e isso me transformou numa pessoa melhor, uma pessoa com vontade de ajudar as outras pessoas. E uma das qualidades que a minha mãe tinha é que ela gostava muito de ajudar as outras pessoas. Né, meu pai também, sempre que eu falo da minha mãe, às vezes dá a impressão de que... Mas o meu pai também era uma pessoa espetacular, maravilhosa. E eu tenho essa vida maravilhosa que eu tenho hoje, porque graças a Deus, embora muito pobres, mas a nossa família sempre foi muito bem estruturada, porque não foi a pobreza não permitiu que a nossa família fosse uma família desintegrada ou coisa desse tipo, né? Nós somos 5 irmãos e eu e minha irmã fomos trabalhar antes de terminar. A minha irmã não tem o segundo grau completo, mas e nós fomos trabalhar antes, né, de concluir isso aí. Agora, os meus outros 3 irmãos, que são 3 homens, só saíram de casa para as suas rotinas de trabalho depois que terminaram o segundo grau. Nessa época, né, nós já tínhamos... eu tinha trabalhado 7 anos aí numa empresa, saí, juntei. Nesse momento eu tinha um Fusca vermelho, vendi, juntei tudo e acabei conseguindo comprar esse primeiro endereço que eu tenho hoje. Minha mãe não está mais entre nós, né, que a saudade é grande, mas o que ela deixou de ensinamento para mim, eu passo para os meus filhos e estou aqui para passar também para vocês, se for o caso, se for necessário, ou melhor, eu vou fazer isso caso vocês se interessem. Mas tudo isso é para dizer para vocês o seguinte: na venda, os nossos resultados eles estarão ligados diretamente à decisão que nós tomamos
de criar um plano, de procurar mais clientes, de aprender sobre o produto que vendemos, de aprender sobre os serviços que vendemos. Enfim, essa é a nossa história relacionada à venda. Essa aqui é a nossa aula 2 de 10. E até que nós nos vejamos na próxima aula, eu desejo que vocês tenham uma vida alegre e feliz.